Segunda parte, o critério da doutrina dos espíritos. O espiritualismo moderno baseia-se num completo conjunto de fatos. Uns, simplesmente físicos, revelam-nos a existência e o modo de ação de forças por muito tempo desconhecidas. Outros têm um caráter inteligente. Tais são a escrita direta ou automática, a tipologia, os discursos pronunciados em transe ou por incorporação. Todas estas manifestações já passamos em revista, analisando-as. Noutra parte, ponto 14, vimos que são acompanhadas, frequentes vezes, de sinais, de provas que estabelecem a identidade e a intervenção de almas humanas que viveram na Terra e às quais a morte deu a liberdade. Foi por meio desses fenômenos que os espíritos 15 espalharam os seus ensinamentos no mundo, e esses ensinamentos foram, como veremos, confirmados em muitos pontos pela experiência. O novo espiritualismo dirige-se, pois, conjuntamente aos sentidos e à inteligência experimental, quando estuda os fenômenos que lhe servem de base racional, quando verifica os ensinamentos que deles derivam, e constitui um instrumento poderoso para a indagação da verdade, pois que pode servir simultaneamente em todos os domínios do conhecimento. As revelações dos espíritos, dizíamos, são confirmadas pela experiência. Eles ensinaram-nos teoricamente e demonstraram praticamente, desde 1850,16, a existência de forças imponderáveis, dando-lhes o nome de fluidos, que a ciência rejeitava então a priori. Depois, Sir W. Crookes, entre os sábios que gozam de grande autoridade, foi o primeiro a verificar a realidade dessas forças, e a ciência atual, dia a dia, vai reconhecendo a sua importância e variedade, graças às descobertas célebres de Röntgen, Hertz, Becquerel, Curie, G. Le Bon, etc. Os espíritos afirmavam e demonstravam a ação possível da alma sobre a alma, em todas as distâncias, sem o auxílio dos órgãos. Não obstante, essa ordem de fatos levantava oposição e incredulidade. Ora, os fenômenos da telepatia, da sugestão mental, da transmissão do pensamento, observados e provocados hoje em todos os meios, vieram aos milhares confirmar essas revelações. Os espíritos ensinavam a preexistência, a sobrevivência, as vidas sucessivas da alma, e eis que as experiências de F. Colavida e Marata, as do Coronel de Rochas, as minhas, etc., estabeleceram que não somente a lembrança das menores particularidades da vida atual até a mais tenra infância, mas também a das vidas anteriores estão gravadas nos recônditos da consciência. Um passado inteiro, velado no estado de vigília, reaparece, revive no estado de transe. Com efeito, essa rememoração pode ser reconstituída num certo número de pacientes adormecidos, como mais tarde o estabeleceremos, quando mais especialmente tratarmos dessa questão. Ponto 17. Vê-se, pois, que o espiritualismo moderno não pode, a exemplo das antigas doutrinas espiritualistas, ser considerado como pura concepção metafísica. Apresenta-se com caráter muito diverso e corresponde às exigências de uma geração educada na escola do criticismo e do racionalismo, a qual os exageros de um misticismo mórbido, agonizante, tornaram desconfiada. Hoje, já não basta crer, quer-se saber. Nenhuma concepção filosófica ou moral tem probabilidade de triunfar se não tiver por base uma demonstração que seja, ao mesmo tempo, lógica, matemática e positiva, e se, além disso,
não a coroar uma sanção que satisfaça a todos os nossos instintos de justiça. Se alguém, disse Leibniz, quisesse escrever como matemático sobre filosofia e moral, poderia, sem obstáculo, fazê-lo com rigor. Mas, acrescenta Leibniz, raras vezes tem sido isso tentado, e ainda menos com bom resultado. Pode-se observar que estas condições foram perfeitamente preenchidas por Allan Kardec na magistral exposição por ele feita em O Livro dos Espíritos. Esse livro é o resultado de um trabalho imenso de classificação, coordenação e eliminação, que teve por base milhões de comunicações, de mensagens, provenientes de origens diversas, desconhecidas umas das outras, obtidas em todos os pontos do mundo e que o eminente compilador reuniu depois de se ter certificado da sua autenticidade, tendo o cuidado de pôr de parte as opiniões isoladas, os testemunhos suspeitos, conservou somente os pontos em que as afirmações eram concordes. Falta muito para que fique terminado esse trabalho, que, desde a morte do grande iniciador, não sofreu interrupção. Já possuímos uma síntese poderosa, cujas linhas principais Kardec traçou, e que os herdeiros do seu pensamento se esforçam por desenvolver com o concurso do invisível. Cada um traz o seu grão de areia para o edifício comum, para esse edifício cujos fundamentos a experimentação científica torna a cada dia mais sólidos, mas cujo remate elevar-se-á cada vez mais alto. Há 30 anos que, sem interrupção, eu mesmo posso dizê-lo tenho recebido ensinamentos de guias espirituais, que não têm cessado de me dispensar sua assistência e conselhos. As suas revelações tomaram caráter particularmente didático no decurso de sessões que se sucederam no espaço de 8 anos e das quais muitas vezes falei numa obra precedente. 18 no livro de Allan Kardec, o ensino dos espíritos é acompanhado, para cada pergunta, de considerações, comentários e esclarecimentos que fazem sobressair com mais nitidez a beleza dos princípios e a harmonia do conjunto. Aí é que se mostram as qualidades do autor. Esmerou-se ele, antes de tudo, em dar sentido claro e preciso às expressões que habitualmente emprega no seu raciocínio filosófico, depois, em definir bem os termos que podiam ser interpretados em sentidos diferentes. Ele sabia que a confusão que reina na maioria dos sistemas provém da falta de clareza das expressões usadas pelos seus autores. Outra regra, não menos essencial em toda a exposição metódica, e que Allan Kardec escrupulosamente observou, é a que consiste em circunscrever as ideias e apresentá-las em condições que as tornem bem compreensíveis para qualquer leitor. Enfim, depois de ter desenvolvido essas ideias numa ordem e concatenação que as ligavam entre si, soube deduzir conclusões que constituem já, na ordem racional, e na medida das concepções humanas, uma realidade, uma certeza. Por isso nos propomos a adotar aqui os termos, as vistas, os métodos de que se serviu Allan Kardec, como sendo os mais seguros, reservando-nos o acrescentar ao nosso trabalho todos os desenvolvimentos que resultaram das investigações e experiências feitas nos 50 anos decorridos desde o aparecimento das suas obras. Por tudo quanto acabamos de dizer, vê-se que a doutrina dos espíritos, da qual Kardec foi o intérprete e o compilador judicioso, reúne, do mesmo modo que os sistemas filosóficos mais apreciados, as qualidades essenciais de clareza, lógica e rigor. Mas o que nenhum outro sistema podia oferecer é o importante conjunto de manifestações por meio das quais essa doutrina se afirmou a princípio no mundo e pôde, depois, ser
posta à prova, dia a dia, em todos os meios. Ela se dirige aos homens de todas as classes, de todas as condições, não somente aos seus sentidos e à sua inteligência, mas também ao que neles há de melhor, a sua razão, a sua consciência. Não constituem, na sua união, essas íntimas potências, um critério do bem e do mal, do verdadeiro e do falso, mais ou menos claro ou velado, sem dúvida, segundo o adiantamento das almas, mas que em cada uma delas se encontra como um reflexo da razão eterna, da qual elas emanam. 19 asterisco a duas coisas na doutrina dos espíritos: uma revelação do mundo espiritual e uma descoberta humana, isto é, de uma parte, um ensinamento universal, extraterrestre, idêntico a si mesmo nas suas partes essenciais e no seu sentido geral; da outra, uma confirmação pessoal e humana, que continua a ser feita segundo as regras da lógica, da experiência e da razão. A convicção que daí deriva fortalece-se e cada vez se torna mais rigorosa à proporção que as comunicações aumentam em número e que, por isso mesmo, os meios de verificação se multiplicam e estendem. Até agora, só tínhamos conhecido sistemas individuais, revelações particulares. Hoje, são milhares de vozes, as vozes dos defuntos que se fazem ouvir. O mundo invisível entra em ação, e no número dos seus agentes, espíritos eminentes deixam-se reconhecer pela força e beleza dos seus ensinamentos. Os grandes gênios do espaço, movidos por um impulso divino, vêm guiar o pensamento para cumes radiosos. 20 Não está aí uma vasta e grandiosa manifestação da providência, sem igual no passado? A diferença dos meios só tem par na dos resultados. Comparemos. A revelação pessoal é falível. Todos os sistemas filosóficos humanos, todas as teorias individuais, tanto as de Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, Descartes, Spinoza, como as dos nossos contemporâneos, são necessariamente influenciados pelas opiniões, tendências, preconceitos e sentimentos do revelador. Dá-se o mesmo com as condições de tempo e de lugar nas quais elas se produzem. Outro tanto se pode dizer das doutrinas religiosas. A revelação dos espíritos impessoal, universal, escapa a maior parte dessas influências, ao passo que reúne a maior soma de probabilidades, se não de certezas. Não pode ser abafada nem desnaturada. Nenhum homem, nenhuma nação, nenhuma igreja tem o privilégio dela. Desafia todas as inquisições e produz-se onde menos se espera encontrá-la. Tem-se visto homens que mais hostis lhe eram convertidos às novas ideias pelo poder das manifestações, comovidos até ao fundo da alma pelos rogos e exortações dos seus parentes falecidos, e fazerem-se espontaneamente instrumentos de ativa propaganda. Não faltaram no espiritismo os que, como Paulo, têm sido avisados. Fenômenos semelhantes ao do caminho de Damasco lhes têm operado a conversão. Os espíritos têm suscitado aparecimento de numerosos médiuns em todos os meios, no seio das classes e dos partidos mais diversos e até no fundo dos santuários. Sacerdotes têm recebido as suas instruções e as têm propagado abertamente ou, então, sob o véu do anonimato. 21 Seus parentes, seus amigos falecidos desempenhavam junto deles as funções de mestres e reveladores, ajuntando aos seus ensinos provas formais e irrecusáveis da sua identidade. Foi por tais meios que, em 50 anos, conseguiu o Espiritismo assenhorear-se do mundo e sobre ele derramar a sua claridade.
Existe um acordo majestoso em todas essas vozes que se têm elevado simultaneamente para fazer ouvir às nossas sociedades céticas a boa nova da sobrevivência e resolver os problemas da morte e da dor. A revelação tem penetrado por via mediúnica no coração das famílias, chegando até ao fundo dos antros e dos infernos sociais. Não dirigiram, como é sabido, os forçados da prisão de Tarragona ao Congresso Espírita Internacional de Barcelona, em 1888, uma tocante adesão em favor de uma doutrina que, diziam eles, os convertera ao bem e os reconciliara com o dever. 22 no Espiritismo, a multiplicidade das fontes de ensino e de difusão constitui, portanto, um contraste permanente que frustra e torna estéreis todas as oposições, todas as intrigas. Por sua própria natureza, a revelação dos espíritos furta-se a todas as tentativas de monopólio ou falsificação. Em relação a ela, é de todo impotente o espírito de domínio ou dissidência, porque, quando conseguissem extingui-la ou desnaturá-la num ponto, imediatamente ela reviveria em 100 pontos diversos, malogrando assim ambições nocivas e perfídias. Nesse imenso movimento revelador, as almas obedecem a ordens que partem do alto, são elas próprias que o declaram. A sua ação é regulada de acordo com um plano traçado de antemão e que se desenrola com majestosa amplitude. Um conselho invisível preside, do seio dos espaços, a sua execução. É composto de grandes espíritos de todas as raças, de todas as religiões, da fina flor das almas que viveram neste mundo segundo a lei do amor e do sacrifício. Essas potências benfazejas pairam entre o céu e a terra, unindo-os num traço de luz por onde sem cessar sobem as preces, por onde descem as inspirações. Há, contudo, no que diz respeito à concordância dos ensinamentos espirituais, um fato, uma exceção que impressionou certos observadores e do qual ele se tem servido como de um argumento capital contra o espiritismo. Porque, objetam eles, os espíritos que, na totalidade dos países latinos, afirmam a lei das vidas sucessivas e as reencarnações da alma na Terra, negam-na ou passam-na em claro nos países anglo-saxões? Como explicar uma contradição tão flagrante? Não há aí cabedal suficiente para destruir a unidade de doutrina que caracteriza a revelação nova? Notemos que não há contradição alguma, mas simplesmente uma graduação originada de preconceitos de casta, de raça e religião, inveterados em certos países. O ensino dos espíritos, mais completo, mais extenso desde o princípio, nos centros latinos, foi, em sua origem, restringido e graduado em outras regiões por motivos de oportunidade. Pode-se verificar que todos os dias aumenta na Inglaterra e na América o número das comunicações espíritas que afirmam o princípio das reencarnações sucessivas. Muitas delas fornecem até argumentos preciosos à discussão travada entre espiritualistas de diferentes escolas. Tem lavrado de tal modo além do Atlântico a ideia reencarnacionista que um dos principais órgãos espiritualistas americanos lhe é inteiramente favorável. O Light de Londres, que ainda há pouco afastava essa questão, discute-a hoje com imparcialidade. Parece, pois, que, se a princípio houve sombras e contradições, eram elas apenas aparentes e quase nenhuma resistência oferecem a um exame sério. 23 asterisco a revelação espírita levantou, como sucede com todas as doutrinas novas, muitas objeções e críticas. Ponderemos algumas. Acusam-nos, antes de tudo, de termos grande empenho em filosofar, acusam-nos de termos edificado,
sobre a base de fenômenos, um sistema antecipado. Uma doutrina prematura e de havermos comprometido assim o caráter positivo do espiritualismo moderno. Um escritor de valia, fazendo-se intérprete de um certo número de psiquistas, resumia as suas críticas nestes termos: uma objeção séria contra a hipótese espírita é a que se refere à filosofia com que certos homens demasiadamente apressados dotaram o espiritismo. O espiritismo, que apenas devia ser uma ciência no seu início, é já uma filosofia imensa para a qual o universo não tem segredos. Poderíamos lembrar a esse autor que os homens de quem ele fala representaram em tudo isso simplesmente o papel de intermediários, limitando-se a coordenar e publicar os ensinamentos que recebiam por via mediúnica. Por outro lado, devemos notar, haverá sempre indiferentes, céticos, espíritos retardados, prontos a achar que andamos com muita pressa. Não. Haveria progresso possível se tivesse de esperar pelos retardatários. É deveras engraçado ver pessoas cujo interesse por essas questões apenas data de ontem darem regras a homens como Allan Kardec, por exemplo, que só se atreveu a publicar os seus trabalhos ao cabo de anos de investigações laboriosas e de maduras reflexões, obedecendo nisso a ordens formais e bebendo em fontes de informação das quais os nossos excelentes críticos nem sequer parecem ter ideia. Todos aqueles que seguem com atenção o desenvolvimento dos estudos psíquicos podem verificar que os resultados adquiridos vieram confirmar em todos os pontos e fortalecer cada vez mais a obra de Kardec. Friedrich Myers, o eminente professor de Cambridge, que foi durante 20 anos, diz Charles Richer, a alma da Society for Psychical Research de Londres, e que o Congresso Oficial Internacional de Psicologia de Paris elevou, em 1900, à dignidade de presidente honorário, declara. Nas últimas páginas de sua obra magistral, La Personnalité Humaine, cuja publicação produziu-no mundo sabe uma sensação profunda. Para todo investigador esclarecido e consciencioso, essas indagações vão dar lugar, lógica e necessariamente, a uma vasta síntese filosófica e religiosa. Partindo desses dados, consagra o capítulo 10º a uma generalização ou conclusão que estabelece um nexo mais claro entre as novas descobertas e os esquemas já existentes do pensamento e das crenças dos homens civilizados. Ponto 24 termina assim a exposição de seu trabalho. Bacon previra a vitória progressiva da observação e da experiência em todos os domínios dos estudos humanos, em todos, exceto um, o domínio das coisas divinas. Empenho-me em mostrar que essa grande exceção não é justificada. Pretendo que existe um método para chegar ao conhecimento das coisas divinas com a mesma certeza, a mesma segurança com que temos alcançado os progressos que possuímos no conhecimento das coisas terrestres. A autoridade das igrejas será substituída, assim, pela da observação e experiência. Os impulsos da fé transformar-se-ão em convicções racionais e firmes, que darão origem a um ideal superior a todos os que a humanidade houver conhecido até esse momento. Assim, o que certos críticos de pouca sagacidade consideram como tentativa prematura, aparece a F. Myers como evolução necessária e inevitável. A síntese filosófica, que remata a sua obra, recebeu, no meio científico, a mais alta aprovação. Para Sir Oliver Lodge, o acadêmico inglês, constitui ela um dos mais vastos, compreensíveis e bem fundados esquemas que, acerca da existência, têm sido vistos,
25. O professor Flournoy, de Genebra, tece-lhe o maior elogio nos seus arquivos de psicologia de la Suisse romande, junho de 1903. Na França, outros homens de ciência, sem ser espíritas, chegam a conclusões idênticas. Sr. Maxwell, doutor em medicina, substituto do procurador-geral junto à Corte de Apelação de Paris, exprimia-se assim: 26. O espiritismo vem a seu tempo e corresponde a uma necessidade geral. A extensão que essa doutrina está tomando é um dos fenômenos mais curiosos da época atual. Assistimos ao que parece ser o nascimento de uma verdadeira religião sem cerimônias rituais e sem clero, mas com assembleias e práticas. Pelo que me diz respeito, acho extremo interesse nessas reuniões e sinto a impressão de assistir ao nascimento de um movimento religioso fadado para grandes destinos. À vista de tais apreciações, as argúcias e as recriminações dos nossos contraditores caem por si mesmas. A que devemos atribuir a sua aversão à doutrina dos espíritos? Será por se tornar o ensino espírita, com a sua lei das responsabilidades, o encadeamento de causas e efeitos que se desenvolvem no domínio moral e a sanção dos exemplos que nos traz um terrível embaraço para grande número de pessoas que pouca importância ligam à filosofia, asterisco falando dos fatos psíquicos, diz F. Myers. 27. Essas observações, experiências e induções abrem a porta a uma revelação. É evidente que no dia em que se estabeleceram relações com o mundo dos espíritos pela própria força das coisas, levantou-se imediatamente com todas as suas consequências, com aspectos novos. O problema do ser e do destino. Diga-se o que se disser, não era possível comunicar com os parentes e amigos falecidos, abstraindo de tudo que diz respeito ao seu modo de existência, sem tomar interesse pelas suas vistas forçosamente ampliadas e diferentes do que eram na Terra, pelo menos para as almas já desenvolvidas. Em nenhuma época da história o homem pôde subtrair-se aos grandes problemas do ser, da vida, da morte, da dor. Apesar da sua impotência para resolvê-los, eles o têm preocupado incessantemente, voltando sempre com mais força, todas as vezes que ele tenta afastá-los, insinuando-se em todos os acontecimentos de sua vida, em todos os escaninhos do seu entendimento, batendo, por assim dizer, as portas da sua consciência. E quando uma nova fonte de ensinamentos, de consolação, de forças morais, quando vastos horizontes se abrem ao pensamento, como poderia ele ficar indiferente? Não ocorrerá conosco a mesma coisa que se passa com os nossos parentes? Não é, pois, nossa sorte futura, nossa sorte de amanhã que está em litígio? Pois que o tormento e a angústia do desconhecido que afligem a alma através dos tempos, a intuição confusa de um mundo melhor, pressentido, desejado, a procura ansiosa de Deus e da sua justiça podem ser, em nova e mais larga medida, acalmados, esclarecidos, satisfeitos. E havíamos de desprezar os meios de o fazer? Não há nesse desejo, nessa necessidade, que o pensamento tem de sondar o grande mistério, um dos mais belos privilégios do ser humano? Não é isso que constitui a dignidade, a beleza, a razão de ser da sua vida? Não se tem visto, todas as vezes que temos desconhecido esse direito, esse privilégio, todas as vezes que temos renunciado por algum tempo. Volver as vistas para o além, a dirigir os pensamentos para uma vida mais elevada, o havermos querido restringir o horizonte, não se tem visto, concomitantemente, se agravarem as misérias morais,
o fardo da existência cair com maior peso sobre os ombros dos desgraçados, o desespero e o suicídio aumentarem a área da sua devastação e a sociedade se encaminharem para a decadência e para a anarquia? Asterisco a outro gênero de objeção. A filosofia espírita, dizem, não tem consistência, as comunicações em que se funda provêm as mais das vezes do médium, do seu próprio inconsciente ou, então, dos assistentes. O médium em transe lê no espírito dos consulentes as doutrinas que aí se acham acumuladas, doutrinas ecléticas, tomadas de todas as filosofias do mundo e, principalmente, do hinduísmo. Refletiu bem o autor dessas linhas nas dificuldades que tal exercício deve apresentar? Seria capaz de explicar os processos com cuja intervenção se pode ler, à primeira vista, no cérebro de outrem, as doutrinas que nele estão acumuladas. Se pode, faça-o então, teremos fundamentado para ver nas suas alegações tão somente palavras, nada mais do que palavras, empregadas levianamente e ao serviço de uma crítica apaixonada. Aquele que não quer parecer enganar-se com os sentimentos é muitas vezes logrado pelas palavras. A incredulidade sistemática num ponto torna-se às vezes credulidade ingênua em outro. 28 Lembraremos, antes de tudo, que as opiniões da maior parte dos médios, no princípio das manifestações, eram opostas inteiramente às opiniões enunciadas nas comunicações. Quase todos haviam recebido educação religiosa e estavam imbuídos das ideias de paraíso e inferno. As suas ideias acerca da vida futura, quando as tinham, diferiam sensivelmente das que os espíritos expunham, o que, ainda hoje, é o caso mais frequente. Era o que sucedia com 3 médios do nosso grupo, senhoras católicas e dadas as respectivas práticas, que, apesar dos ensinos filosóficos que recebiam e transmitiam, nunca renunciaram completamente aos seus hábitos cultuais. 29 Quanto aos assistentes, ouvintes ou às pessoas designadas pelo nome de consulentes, não ouvidemos tampouco que, ao alvorecer do Espiritismo, na França, isto é, na época de Allan Kardec, os homens que possuíam noções de filosofia, quer oriental, quer druídica, comportando a teoria das transmigrações ou vidas sucessivas da alma, eram em pequeno número e tornava-se preciso ir procurá-los no seio das academias ou em alguns centros científicos muito retraídos. Aos nossos contraditores perguntaremos como teria sido possível a médios inumeráveis, espalhados em toda a superfície da Terra, desconhecidos uns dos outros, constituírem sozinhos as bases de uma doutrina, com solidez bastante para resistir a todos os ataques, a todos os assaltos. Assaz exata para que os seus princípios tenham sido confirmados e recebam todos os dias a confirmação da experiência, como mostramos no princípio deste capítulo. A respeito da sinceridade das comunicações medianímicas e do seu alcance filosófico, vamos citar as palavras de um orador, cujas opiniões não parecerão suspeitas a todos aqueles que conhecem. A versão que a maior parte dos eclesiásticos tem ao Espiritismo, num sermão pronunciado a 7 de abril de 1899, em Nova York, o reverendo J. Savage, pregador de fama, dizia: formam legião as supostas patacoadas que, dizem, vêm do outro mundo, ao mesmo tempo em que existe uma literatura moral completa das mais puras e de ensinos espiritualistas incomparáveis. Sei de um livro cujo autor é diplomado de Oxford, pastor da Igreja Inglesa, veio a ser espírita e médium. 30 Esse livro foi escrito automaticamente.
Às vezes, para desviar o pensamento do trabalho que a mão executava, o autor lia Platão em grego e o seu livro, contrariamente ao que, em geral, se admite para obras desse gênero, achava-se em oposição absoluta às próprias crenças religiosas do autor, se bem que ele se tivesse convertido antes de o haver concluído. Essa obra contém ensinamentos morais e espirituais dignos de qualquer das Bíblias que existem no mundo. As primeiras idades do cristianismo eram, basta que leais São Paulo para vos recordardes, compostas de gente com quem as pessoas de consideração nada queriam ter em comum. O espiritualismo moderno estreou por uma forma semelhante, mas, à sombra da sua bandeira enfileiram-se em nossos dias muitos nomes de fama e encontram-se os homens melhores e mais inteligentes. Lembrai-vos, pois, de que é, em geral, um grande movimento muito sincero. 31 no seu discurso, o reverendo Sábade soube dar a cada coisa o seu lugar. É certo que as comunicações medianímicas não oferecem todas o mesmo grau de interesse. Muitas aqui são um conjunto de banalidades, de repetições de lugares comuns. Nem todos os espíritos têm capacidade para nos dar ensinamentos úteis e profundos, como na Terra, e mais ainda, a escala dos seres no espaço comporta graus infinitos. Ali se encontram as mais nobres inteligências como as almas mais vulgares, mas, às vezes, os próprios espíritos inferiores. Descrevendo a sua situação moral, as suas impressões à hora da morte e no além, iniciando-nos nas particularidades da sua nova existência, fornece materiais preciosos para determinarmos as condições da sobrevivência segundo as diversas categorias de espíritos. Podemos, pois, em nossas relações com os invisíveis, granjear elementos de instrução. Todavia, nem tudo se deve aproveitar. Ao experimentador prudente e sagaz incumbe saber separar o ouro da ganga. A verdade não nos chega sempre pura e a ação do alto deixa as faculdades e a razão do homem o campo necessário para se exercitarem e desenvolverem. Em tudo isso é preciso andar com todas as cautelas, a tudo aplicar contínuo e atento exame. 32 Precaver-se contra as fraudes, conscientes ou inconscientes, e ver se não há, nas mensagens escritas, um simples caso de automatismo. Para isso, convém averiguar se as comunicações são, pela forma e pelo fundo, superiores às capacidades do médium. É preciso exigir, da parte dos manifestantes, provas de identidade e não abrir mão de todo o rigor. Senão nos casos em que os ensinamentos, em virtude da sua superioridade e majestosa amplitude, se impõem por si mesmos e estão muito acima das faculdades do transmissor. Uma vez reconhecida a autenticidade das comunicações, é preciso ainda comparar entre si e submeter a exame severo os princípios científicos e filosóficos que elas expõem e aceitar somente os pontos em que há quase unanimidade de vistas. Além das fraudes de origem humana, há também as mistificações de origem oculta. Todos os experimentadores sérios sabem que existem duas espécies de espiritismo. Um, praticado a torto e a direito, sem método, sem elevação de pensamento, atrai para nós os basbaques do espaço, os espíritos levianos e zombeteiros, que são numerosos na atmosfera terrestre. O outro, de mais circunspeção, praticado com seriedade, com sentimento respeitoso, põe-nos em relação com os espíritos adiantados, desejosos de socorrer e esclarecer aqueles que os chamam com fervor. De coração, é o que as religiões têm conhecido e designado pelo nome de comunicação dos santos. Pergunta-se também,
Como se pode distinguir na vasta massa das comunicações, cujos autores são invisíveis, o que provém das entidades superiores e deve ser conservado? Para essa pergunta há uma só resposta. Como distinguimos nós os bons e maus livros dos autores falecidos há muito tempo? Como distinguir uma linguagem nobre e elevada de uma linguagem banal e vulgar? Não temos nós um estalão, uma regra para aquilatar os pensamentos, provenham eles do nosso mundo ou do outro. Podemos julgar as mensagens medianímicas principalmente pelos seus efeitos moralizadores, que inúmeras vezes têm melhorado muitos caracteres e purificado muitas consciências. É esse o critério mais seguro de todo o ensino filosófico. Em nossas relações com os invisíveis há também meios de reconhecimento para distinguir os bons espíritos das almas atrasadas. Os sensitivos reconhecem facilmente a natureza dos fluidos, que nos espíritos bons são sutis, agradáveis e nos maus são violentos, glaciais, custosos de suportar. Um dos nossos médios anunciava sempre com antecipação a chegada do espírito azul, cuja presença era revelada por vibrações harmoniosas e radiações brilhantes. 33 outros, a que certos médios distinguem pelo cheiro. Delicados e suaves nuns. 34, são esses cheiros repugnantes noutros. Avalia-se a elevação de um espírito pela pureza dos seus fluidos, pela beleza da sua forma e da sua linguagem. Nessa ordem de investigações, o que mais impressiona, persuade e convence são as conversas travadas com os nossos parentes e amigos que nos precederam na vida do espaço. Quando provas incontestáveis de identidade nos têm dado a certeza da sua presença, quando a intimidade de outrora, a confiança e a familiaridade reinam de novo entre eles e nós, as revelações, que nessas condições se obtêm, tomam um caráter dos mais sugestivos. Diante delas, as últimas hesitações do ceticismo dissipam-se forçosamente, dando lugar aos impulsos do coração. É possível, na realidade, resistir às vozes, aos chamamentos daqueles que compartilharam a nossa vida e cercaram os nossos primeiros passos de terna solicitude, dos companheiros da nossa infância, da nossa juventude, da nossa virilidade que, um por um, se sumiram na morte, deixando, ao partir, mais solitário, mais desolado o nosso caminho. No transe, eles voltam com atitudes, inflexões de voz, evocações de lembranças, com milhares e milhares de provas de identidade, banais nas suas particularidades para os estranhos, tão comovedoras, entretanto, para os interessados. Dão-nos instruções relativas aos problemas do além, exortam-nos e consolam-nos. Os homens mais fleumáticos, os mais doutos experimentadores, como o professor Hislop, não puderam resistir às influências de além-túmulo. 35 demonstra isso que no Espiritismo não há tão somente, como pretendem alguns, práticas frívolas e abusivas, mas que nele se encontra um móvel nobre e generoso, isto é, a afeição pelos nossos mortos, o interesse que temos pela sua memória. Não é esse um dos lados mais respeitáveis da natureza humana, um dos sentimentos, uma das forças que elevam o homem acima da matéria e estabelecem a diferença entre ele e os irracionais? Depois, a par disso, acima das exortações comovidas dos nossos parentes, devemos assinalar os surtos poderosos dos gênios do espaço, as páginas escritas febrilmente na meia obscuridade, por médios do nosso conhecimento, incapazes de compreender-lhes o valor e a beleza,
páginas em que o esplendor do estilo se alia à profundeza das ideias, ou então os discursos impressionantes. Como muitas vezes ouvimos em nosso grupo de estudos, discursos pronunciados pelo órgão de um médium de saber, e caráter modestos e em que um espírito discorria, falando-nos do eterno enigma do mundo e das leis que regem a vida espiritual, aqueles que tiveram a honra de assistir a essas reuniões sabem qual a influência penetrante que elas exerciam em todos nós. Apesar das tendências céticas e do espírito zombador dos homens da nossa geração, há acentos, formas de linguagem, rasgos de eloquência aos quais eles não poderiam resistir. Os mais prevenidos seriam obrigados a reconhecer neles o característico, o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, o cunho da verdade. Na presença desses espíritos, que por momentos desceram ao nosso mundo obscuro e atrasado, para nele fazerem brilhar uma fulguração do seu gênio, o criticismo mais exigente turba-se, hesita e cala-se. Durante 8 anos recebemos, em Tours, comunicações dessa ordem, que tocavam todos os grandes problemas, todas as questões importantes de filosofia e de moral. Formavam muitos volumes manuscritos. O resumo desse trabalho, demasiadamente extenso, de texto copioso demais para ser publicado na íntegra, quisera-o eu apresentar aqui. Jerônimo de Praga, o meu amigo, o meu guia do presente e do passado, o espírito magnânimo que dirigiu os primeiros voos da minha inteligência infantil em idades remotas, é seu autor. Quantos outros espíritos eminentes não espalharam assim os seus ensinamentos pelo mundo, na intimidade de alguns grupos, quase sempre anônimos, revelando-se apenas pelo alto valor das suas concepções. Foi-me dado soerguer alguns dos véus que encobriam a sua verdadeira personalidade. Devo, porém, guardar segredo, porque a fina flor dos espíritos se distingue precisamente pela particularidade de se esconder sob designações emprestadas e querer ficar ignorada. Os nomes célebres que subscrevem certas comunicações, chãs e vazias, não são, na maioria dos casos, mais do que um engodo. Quis com esses pormenores demonstrar que esta obra não é exclusivamente minha, que é, antes, o reflexo de um pensamento mais elevado que procuro interpretar. Está de acordo em todos os pontos essenciais com as vistas expressas pelos instrutores de Allan Kardec, todavia, pontos que eles deixaram obscuros, nela começam a ser discutidos. Tive também em consideração o movimento do pensamento e da ciência humana, de suas descobertas, e o cuidado de assinalá-los. Nesta obra, em certos casos, acrescentei-lhe as minhas impressões pessoais e os meus comentários, porque, no Espiritismo, nunca é demais dizê-lo, não há dogmas e cada um dos seus princípios pode e deve ser discutido, julgado, submetido ao exame da razão. Considerei como um dever conseguir que desses ensinamentos tirassem proveito os meus irmãos da terra. Uma obra vale pelo que é. Seja o que for que pensem e digam da revelação dos espíritos, não posso admitir que, quando em todas as universidades se ensinam sistemas metafísicos arquitetados pelo pensamento dos homens, se possa desatender e rejeitar os princípios divulgados pelas nobres inteligências do espaço. A nossa estima aos mestres da razão e da sabedoria humana não é motivo para deixarmos de dar o devido apreço aos mestres da razão sobre-humana, aos representantes de uma sabedoria mais alta e mais grave. O espírito do homem, comprimido pela carne, privado da plenitude dos seus recursos e percepções, não pode chegar de per si ao conhecimento do universo invisível e de suas leis.
O círculo em que se agitam a nossa vida e o nosso pensamento é limitado, assim como é restrito o nosso ponto de vista. A insuficiência dos dados que possuímos torna toda a nossa generalização impossível. Para penetrarmos no domínio desconhecido e infinito das leis, precisamos de guias. Com a colaboração dos pensadores eminentes dos dois mundos, das duas humanidades, é que alcançaremos as mais altas verdades, ou pelo menos chegaremos a entrevê-las, e que serão estabelecidos os mais nobres princípios. Muito melhor e com muito mais segurança do que os nossos mestres da Terra, os do espaço sabem pôr-nos em presença do problema da vida e do mistério da alma e, igualmente, ajudar-nos a adquirir a consciência da nossa grandeza e do nosso futuro. Asterisco às vezes fazem-nos uma pergunta ou põe-nos uma nova objeção. Em vista da infinita variedade das comunicações e da liberdade que cada um tem de apreciá-las, de verificá-las à sua vontade, que há de ser, dizem-nos, da unidade de doutrina, essa unidade poderosa que tem feito a força, a grandeza das religiões sacerdotais e lhes tem assegurado a duração. O Espiritismo, já o dissemos, não dogmatiza, não é uma seita nem uma ortodoxia. É uma filosofia viva, patente a todos os espíritos livres e que progride por evolução. Não faz imposições de ordem alguma, propõe em sua proposta apoia-se em fatos de experiência e provas morais. Não exclui nenhuma das outras crenças, mas se eleva acima delas e abraça-as numa fórmula mais vasta, numa expressão mais elevada e extensa da verdade. As inteligências superiores abrem-nos o caminho, revelando-nos os princípios eternos, que cada um de nós adota e assimila, na medida da sua compreensão, consoante o grau de desenvolvimento atingido pelas faculdades de cada um na sucessão das suas vidas. Em geral, a unidade de doutrina é obtida unicamente à custa da submissão cega e passiva a um conjunto de princípios, de fórmulas fixadas em moldes inflexíveis. É a petrificação do pensamento, o divórcio da religião e da ciência, a qual não pode passar sem liberdade e movimento. Essa imobilidade, esta inflexibilidade dos dogmas priva a religião, que a si mesma as impõe, de todos os benefícios do movimento social e da evolução do pensamento. Considerando-se como a única crença boa e verdadeira, chega ao ponto de proscrever tudo o que está fora dela e empareda-se assim numa tumba para dentro da qual quiser arrastar consigo a vida intelectual e o gênio das raças humanas. O que o Espiritismo mais toma a peito é evitar as funestas consequências da ortodoxia. A sua revelação é uma exposição livre e sincera de doutrinas, que nada têm de imutáveis, mas que constituem um novo estádio no caminho da verdade eterna e infinita. Cada um tem o direito de analisar-lhe os princípios que apenas são sancionados pela consciência e pela razão, mas, adotando-os, deve cada um conformar com eles a sua vida e cumprir as obrigações que deles derivam. Quem a eles se esquiva não pode ser considerado como adepto verdadeiro. Allan Kardec colocou-nos sempre de sobreaviso contra o dogmatismo e o espírito de seita, recomenda-nos sem cessar, nas suas obras, que não deixemos cristalizar o espiritismo e evitemos os métodos nefastos, que arruinaram o espírito religioso das criaturas. Nos nossos tempos de discórdias e lutas políticas e religiosas, em que a ciência e a ortodoxia estão em guerra, quiseram demonstrar aos homens de boa vontade, de todas as opiniões, de todos os campos, de todas as crenças, assim como a todos os pensadores verdadeiramente livres e de largo descortino, que há um terreno neutro,
o do espiritualismo experimental, onde nos podemos encontrar, dando-nos mutuamente as mãos. Não mais dogmas, não mais mistérios. Abramos o entendimento a todos os sopros do Espírito, bebamos em todas as fontes do passado e do presente. Digamos que em todas as doutrinas há parcelas da verdade, nenhuma, porém, a encerra completamente, porque a verdade, em sua plenitude, é mais vasta do que o espírito humano. É somente no acordo das boas vontades, dos corações sinceros, dos espíritos livres e desinteressados que se realizarão a harmonia do pensamento e a conquista da maior soma de verdade assimilável para o homem da Terra no atual período histórico. Dia virá em que todos hão de compreender que não há antítese entre a ciência e a verdadeira religião. Há apenas mal-entendidos. A antítese se dá entre a ciência e a ortodoxia, o que nos é provado pelas recentes descobertas da ciência, que nos aproximam sensivelmente das doutrinas sagradas do Oriente e da Gália, no que diz respeito à unidade do mundo e à evolução da vida. Por isso é que podemos afirmar que, prosseguindo a sua marcha paralela na grande estrada dos séculos, a ciência e a crença forçosamente encontrar-se um dia, pois que idênticos são ambos os seus alvos, que acabarão por se penetrarem reciprocamente. A ciência será a análise, a religião será a síntese. Nelas unificar-se o mundo dos fatos e o mundo das causas, os dois termos da inteligência humana vincular-se-ão, rasgar-se-á o véu do invisível, a obra divina aparecerá a todos os olhares em seu majestoso esplendor. Asterisco as alusões que acabamos de fazer às doutrinas antigas poderiam levantar outra objeção. Não são, pois, dir-nos-ão, inteiramente novos os ensinamentos do Espiritismo? Não, sem dúvida. Em todos os tempos da humanidade, tem rebentado relâmpagos, o pensamento em marcha tem sido iluminado por lampejos e as verdades necessárias têm aparecido aos sábios e aos investigadores. Os homens de gênio, do mesmo modo que os sensitivos e os videntes, têm recebido sempre do além revelações apropriadas às necessidades da evolução. Humana.36 É pouco provável que os primeiros homens pudessem ter chegado, espontaneamente e só com o auxílio dos próprios recursos mentais, à noção de leis e mesmo às primeiras formas de civilização. Consciente ou não, a comunhão entre a terra e o espaço tem existido sempre. Por isso, tornaríamos a encontrar nas doutrinas do passado a maior parte dos princípios que o ensino dos espíritos de novo trouxe à luz. De resto, esses princípios, reservados à minoria, não haviam penetrado até a alma das multidões. Essas revelações produziam-se, de preferência, sob a forma de comunicações insuladas, de manifestações que apresentavam caráter esporádico, as quais eram as mais das vezes consideradas como milagrosas, mas, volvidos 20 ou 30 séculos de trabalho lento e gestação silenciosa, o espírito crítico desenvolveu-se e a razão elevou-se até ao conceito de leis superiores. Esses fenômenos, com o ensino que lhes é conexo, reaparecem, generalizam-se. Vem guiar as sociedades hesitantes na árdua via do progresso. É sempre nas horas turvas da história que as grandes concepções sintéticas se formam no seio da humanidade. Então, as religiões decrépitas, com as vozes enfraquecidas pela idade, e as filosofias com a sua linguagem demasiadamente abstrata, já não são suficientes para consolar os aflitos, levantar os ânimos abatidos, arrastar as almas para os altos cimos. Todavia, ainda há nelas muitas forças latentes e focos de calor que podem ser reavivados.
Por isso, não compartilhamos das vistas de certos teóricos que, nesse domínio, cogitam mais de demolir do que de restaurar. Seria um erro. Há distinções a fazer na herança do passado e mesmo nas religiões esotéricas, criadas para espíritos infantis, às quais correspondem todas as necessidades de certa categoria de almas. A sabedoria consistiria em recolher as parcelas de vida eterna, os elementos de direção moral que elas contêm, eliminando ao mesmo tempo as superfetações inúteis que a ação das idades e das paixões lhes foi adicionando. Quem poderia executar essa obra de discriminação, de seleção, de renovação? Os homens estavam mal preparados para isso. Apesar dos avisos imperiosos da hora presente, apesar da decadência moral do nosso tempo, nem no santuário, nem nas cátedras acadêmicas se tem elevado uma voz autorizada para dizer as palavras fortes e graves que o mundo esperava. Só do alto, pois, é que podia vir o impulso. Veio todos aqueles que têm estudado o passado com atenção, sabem que há um plano no drama dos séculos. O pensamento divino manifesta-se de maneiras diferentes e a revelação é graduada de 1000 modos, conforme as exigências das sociedades. Foi por isso que, havendo soado a hora da nova dispensação, o mundo invisível saiu do seu silêncio. Por toda a terra afluíram as comunicações dos defuntos, trazendo os elementos de uma doutrina em que se resumem e se fundem as filosofias e as religiões de duas humanidades. O escopo do Espiritismo não é destruir, mas unificar e completar, renovando. Vem separar no domínio das crenças o que tem vida do que está morto. Recolhe e ajunta dos numerosos sistemas em que até o presente se tem encerrado a consciência da humanidade, as verdades relativas que eles contêm, para juntá-las às verdades de ordem geral que proclama. Em resumo, o Espiritismo vincula a alma humana, ainda incerta e débil, às asas poderosas dos largos espaços e, por esse meio, eleva a alturas donde pode abranger a vasta harmonia das leis e dos mundos e obter, ao mesmo tempo, visão clara do seu destino. Esse destino se acha incomparavelmente superior a tudo que lhe haviam segredado as doutrinas da Idade Média e as teorias de outro tempo. É um futuro de imensa evolução que se abre continuamente para a alma, de esferas em esferas, de claridades em claridades, para um fim cada vez mais belo, cada vez mais iluminado pelos raios da justiça e do amor.